Várias notícias em várias cidades brasileiras falaram recentemente a respeito de acidentes com elevador. Como manter essa segurança? Haja vista que uma boa parte, principalmente na cidade, as pessoas moram em prédios. A cidade está crescendo cada vez mais para cima. Professor Dr. Sérgio Rabelo, que é professor de Engenharia Mecânica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Tudo bem comigo, e você? Muito bem. Professor, os elevadores, de uma forma geral, especialmente os mais novos, eles são seguros? Olha, com certeza são seguros, viu, Heródoto? O elevador ele é um sistema eletromecânico, né, com partes mecânicas e partes elétricas, né, que são extremamente confiáveis, né, desde a parte de projeto, né, até a parte de fabricação e obviamente, né, depois a parte de utilização, né. Obviamente, desde que sejam seguidos, né, procedimentos de manutenção, né, tanto corretivas quanto periódicas, né. Então, para você ter uma ideia, né, por exemplo, né, se a gente for ver estatisticamente, o elevador é o meio de transporte mais seguro, né, que existe, né. Muito mais seguros, por exemplo, do que aviões e carros, né. Existem dados estatísticos que dizem, por exemplo, que se a gente for pegar no último ano, né, aconteceram 26 mortes, né, por trajeto de elevadores no ano no mundo. Né? E se você for ver em termos de veículos, né, ou carros, por exemplo, né, a gente tem em torno de 26 mortes, né, de eventos, né, assim, que sejam trágicos por hora, né. Então, se você for comparar a ordem de grandeza, é assim, algo que torna o elevador um meio de transporte extremamente seguro, né? Professor Sérgio, geralmente a gente não, estou falando agora como leigo, como usuário, né? Não considera o elevador um meio de transporte, né? A gente pensa em carro, avião, metrô, mas ninguém fala de elevador, né? Exatamente, né? Mas se você precisa ir de um andar até outro, né? Raramente você vai utilizar efetivamente é um meio de transporte que a gente precisa, né? Acaba utilizando aí com uma certa frequência todos os dias, né? Principalmente quem mora em edifícios, né? Exatamente. Agora, professor, parece também que a manutenção tem que ser feita, como você disse, mas ela não é barata não, né? Às vezes eu olho lá no preço do meu condomínio, é caríssimo lá o tal da manutenção do elevador. Sim, mas é justamente por isso, né? Porque existem riscos intrínsecos associados ao elevador, né? E que a gente precisa, obviamente, manter um sistema de manutenção frequente, né? Periódica, justamente para que ele possa operar de forma correta e adequada, né? Professor, também falando lá do meu prédio, eles botaram umas plaquinhas lá faz tempo colada na porta do elevador, dizendo assim, antes de entrar, veja se o elevador está parado aí. Já houve caso, por exemplo, da pessoa entrar e o elevador não está ali, abrir a porta e o elevador não está ali? Não, exatamente, né? Porque o elevador, ele tem vários sensores, né? Um dos sensores é justamente o sensor de nivelamento, que é o sensor que identifica, né, o andar que o elevador está parado, né? Se eventualmente existe alguma pane nesse tipo de sensor, pode ser que o elevador não esteja parado no andar adequado. Então, isso é uma, digamos, das normas básicas de segurança de quem utiliza o elevador, né? E de certa forma não é a única, né? Por exemplo, né, o elevador ele tem uma certa capacidade de carga, né? A gente vê lá, né, na plaquinha do elevador. Então são um elevador para 8 pessoas ou 600 quilos, né, de carga, né? E isso também é um aspecto importante, porque o elevador ele é projetado para uma certa capacidade de carga, né? E muita gente não atenta a respeito disso, né? Então, a gente vê, por exemplo, muita gente entrando no elevador, ou o pessoal está fazendo algum tipo de reforma no elevador e coloca lá uma quantidade de carga que excede, né, essa capacidade, né? Então, tudo isso vai comprometendo, digamos, aí a estrutura, né, do elevador, né? Tanto a estrutura mecânica, né, como a estrutura eletrônica, né? Os elevadores também estão cada vez mais inteligentes. Às vezes eu pego um ou outro prédio, né? E vejo o seguinte, olha, você aperta o botãozinho, o tal, quer dizer, nem tem botoeira mais dentro do elevador. Não, é verdade. Não é verdade?
Isso é bastante comum, né? Com a evolução tecnológica, né? Os elevadores, eles agora têm reconhecimento de voz, né? Os elevadores são inteligentes, né? Então agora você tem um conjunto de elevadores, né? Então alguém num determinado andar aperta um botão, então o sistema, né, de controle do elevador, né? Eles são interligados, então o elevador que está mais próximo daquele andar é que atende aquela chamada, né? E isso, obviamente, até ajuda a economizar energia, né? Porque o elevador normalmente são sistemas de potência, né? E requerem aí uma quantidade de energia bastante grande para funcionarem, né? Perfeitamente. Professor, muito obrigado. Agradeço, espero ter podido sanar as dúvidas, né? Sem dúvida, muito obrigado. Por favor, é só retornar a ligação. Muito obrigado. Professor Dr. Sérgio Rabelo, ele é professor de Engenharia Mecânica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E tá aí, todo mundo utiliza elevador, que é um meio de transporte. A gente fala metrô, trem, agora na abertura do jornal temos que botar também elevador. O cara tá ouvindo também nós no elevador, né? No seu celular, etc. A gente tá também lá no elevador. E tem aqueles famosos, né? Como é que chama aquele elevador mesmo de Salvador? Lacerda. Elevador Lacerda, né? É famosíssimo e tal, é maravilhoso e tal. E tem também um em Lisboa, não tem não? Tem aquele, né? Onde está o Fernando Pessoa, não? Fernando Pessoa já morreu? Outro dia eu passei lá em Lisboa, ele estava sentado num banco da praça lá. Claro que ele morreu. Olha, acho melhor a gente... Pois não. Só uma perguntinha. Claro. Que dia da semana é hoje, Heródoto? Não faço nem ideia. A quinta-feira, né? Quinta, isso. Porque alguns ouvintes falaram, estão te avisando isso, que parece que você falou quarta-feira. Ai, meu Deus. Então a gente agradece a participação de todo mundo aí. Sem dúvida. Errou, corrigiu. Manda bala aí.